Paulo vai ministrar a tua santa palavra. Abençoe e bendiga ele como tu já tem usado nesta terra. Confirmando, Deus amado, Pai amado, aquilo que tu tem para esta igreja, para esta casa. Colocando por terra toda barreira, toda obra do mal. Em nome de Jesus, ó Pai, nós te agradecemos por essa primeira parte, Senhor. Louvado seja o seu nome, ó Deus. Confirma a tua obra em nome de Jesus. Vamos receber o consagrado nome de Deus. Nós vamos ver hoje para Jesus. Deus, todos digam amém, irmãos. Todos digam graças a Deus. Eu cumprimento a todos na paz do Senhor Jesus, amém. Deus abençoe a presença de todos aqui nesta noite. O Espírito de Deus venha falar mais e mais no teu coração, em nome de Jesus, amém, irmãos. Está comigo aí meu filho do meio, né? Irmãos, já conhece, Jorge Mateus. Estamos aqui nesta noite para engrandecer o nome de Jesus Cristo. Vamos pegar a Bíblia na mão. Vamos pegar a palavra de Deus, depois nós vamos louvar. Glória a Deus. Abra a tua Bíblia, Evangelho de Lucas. Evangelho segundo escreveu nosso irmão Lucas, capítulo 7. Glória a Deus. Capítulo 7, no versículo número 36. Nós vamos fazer leitura da palavra de Deus. Culto de domingo. Eu tenho certeza que Deus tem vitória e milagre na nossa vida. Glória a Deus. Jesus já dizia em Mateus 4: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, né? Glória a Deus. Glória a Jesus. Vamos guardar os irmãos encontrarem. Aleluia. Quem está esperando a volta de Jesus, diga amém. Amém. Glória a Deus. Jesus está à porta. Está aí. Os sinais estão aí. Deus poderoso. Recebem a volta de Jesus Cristo. Está escrito assim, Evangelho de Lucas, capítulo de número 7. E versículo 36, e rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele à mesa. Então, entrando em casa do fariseu, assentou-se. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que estava à mesa a casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhe com os cabelos da sua cabeça, beijava-lhe os pés e ungia-lhes com unguento. Quando isto viu o fariseu que tinha convidado, falava consigo dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem qual a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize a mestra. Disse Jesus: um certo credor tinha 2 devedores, um devia 500 dinheiro e o outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoa a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que aquele a quem mais perdoou, ou quem mais devia. E ele disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa, não me deste água para meus pés, mas esta regou meus pés com lágrimas, e enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou aqui, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu meus pés com unguento. Por isso te digo, os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco ama, pouco é perdoado. E disse Jesus a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecado? E disse então Jesus à mulher: a tua fé te salvou, vai em paz. Amém? Feche os teus olhos, liga o teu pensamento com Deus. Glorioso Deus, eterno Pai, nós te louvamos, nós te glorificamos, nós te exaltamos. Manifesta o teu poder, a tua glória, a tua bondade, a tua misericórdia. Fala conosco através da tua palavra, em o nome de Jesus. Amém? Tome seus assentos, por gentileza, fique à vontade. Eu não sei se eu me lembro desse hino, mas diz assim. Eu não sou cantor, né? Preso eu vivia em angústia. Isso é comigo. Era triste o meu estado, mas Jesus me deu perdão. Seu poder
estou. Hoje sou livre, livre. Aleluia, Deus só quer o nosso bem. Hoje sou livre, livre para sempre. Amém. O que está acontecendo é o que na Bíblia está. Em um grande trono branco, onde Cristo irá julgar. Eis o céu e o inferno para escolher. Esse hoje Cristo quer salvar você. Hoje sou livre, hoje sou livre. Aleluia, Deus só quer o nosso bem. Hoje sou livre, hoje sou livre, livre para o que está acontecendo é em um grande trono onde Cristo irá julgar. Eis o céu para escolher. Decida hoje, Cristo quer salvar você. Hoje sou. Canta para Jesus. Aleluia. Livre. Deus só quer o nosso bem. Hoje sou livre. Hoje sou livre para sempre. Para sempre. Amém. Palmas para Jesus. Vamos. Salmo 150, né? Versículo 6. Todos que têm fôlego louve em nome do Senhor. Glória a Deus. Maravilha. Deus abençoe os irmãos, né? As irmãs, os irmãos que estão. Nossa irmã Alex, né? Sua esposa estão aí. Que Deus continue dando graça e força para vocês fazerem com Deus. Nós estamos juntos nessa peleja, não é? Deus queria compartilhar um texto bíblico que nós já viemos transmitindo, pregando esse texto, falando um pouquinho de culto, né? Eu vou falar nesta noite a respeito de culto. Muitos nós intitulamos os cultos da igreja. Campanha disso, campanha daquilo, campanha daquilo. E na realidade o que nós precisamos é ouvir, né? O que nós precisamos para receber a vitória é ouvir a palavra de Deus, né? Seja tendo campanha, não tendo campanha, sendo nós intitulando ou não intitulando, o que nós precisamos, isso é uma ordem do Senhor, né? Ele disse, Evangelho de Mateus 11:28, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Né? Nós só devemos vir. Ele disse, se eu não me engano, o profeta Jeremias disse, chegai-vos, pois, a mim, e eu me chegarei a vós. Querido Deus, o que nós precisamos verdadeiramente é nós estarmos na presença de Deus de ouvido. Hoje, nós temos percebido que na esfera religiosa ou igrejas, né, nós temos visto que os cultos parece que não estão sendo verdadeiros cultos como outrora era. O culto está perdendo o sentido de culto, né, irmãos? Porque nós mesmos parece que estamos deixando isso, essa transformação, essa mutação acontecer, porque isso não significa nada na esfera da igreja, na esfera material ou física, né? Nós estamos falando de igreja espiritual, que somos cada um de nós. Nós somos a igreja. E quando nós olhamos para a igreja nesse tempo presente, e nós olhamos então para o espelho da igreja primitiva, né, ou a igreja temporânea, a gente está vendo uma mudança muito grande. Claro que a Bíblia já diz, né, que Jesus disse que nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriaria. E ele estava falando da igreja, dos crentes.
Ele não estava falando do mundo, ele estava falando dos crentes. De nós, estava falando de nós. Deus querido, né? Que por causa de se multiplicar a iniquidade, o amor esfria. Mas a Bíblia também diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então nós temos, acompanhando as estações, nós temos lutando contra essa frieza, essa apostasia, né? E não temos aí, temos várias passagens bíblicas que eu quero usar essa, uma passagem que para mim é muito interessante, que se refere ao culto ao Senhor, né? Muitos entram dentro do átrio e, né, se acham já bem à vontade, mas a Bíblia diz que depois de nós chegarmos no átrio, nós temos que sair do lugar átrio, chamado santo, e nós temos que passar para o lugar santíssimo. aleluia, Nós vamos entrar no lugar santíssimo, onde se manifesta a glória de Deus, a revelação de Deus. glória Nós a vamos Deus, retornar para casa da mesma forma que nós chegamos. Deus, Porque átrio é só lugar de nós nos encontrarmos e nos vermos. Mas o lugar santo é lugar de nós adorarmos. Deus poderoso, Então, eu quero aleluia, usar o texto bíblico, porque esse texto fala muito disso, né? Começando a leitura do texto, diz que Jesus foi convidado por um fariseu para comer na sua casa. E Jesus, né, irmão, como ele disse para Zaqueu, Zaqueu, hoje me convém pousar em tua casa. Ele não nega convite, né? E a Bíblia diz que Jesus aceitou o convite junto com seus discípulos. Lembrando que esse homem, né, esse fariseu, segundo alguns teólogos, chegam a dizer que o nome dele era Simão e era um homem que tinha sido alcançado por uma cura divina de Jesus. Deus, Já que ele tinha tido contato com Jesus, né, na esfera de cura, então ele ficou na dúvida se realmente Jesus era profeta, se era filho de Deus, como ele dizia. Então ele convida Jesus para comer dentro da sua casa. Deus, Talvez eu não tenha tempo para explicar, né, toda a história, mas é bom a gente se informar ou ficar inteirado que para os judeus existia 3 lugares de adorar o Senhor, né? Existe um lugar chamado Berramita, no hebraico, que é traduzido no português como casa sagrada. Deus Esse era o poderoso, primeiro lugar que todo judeu buscava o Senhor, na casa sagrada. Lembra de Atos 3, templo chamado Formosa, porta chamada Formosa? Então todo mundo ia para lá, para o Berramita. Mas existia um segundo lugar que eles também adoravam a Deus, chamado Mahaolel. No hebraico, Mahaolel quer dizer sinagoga, uma raiz da casa sagrada. E depois dessas 2 opções, tinha uma terceira opção. A terceira opção era adorar a Deus dentro da sua própria casa. E eu sempre digo isso, né? O nosso culto, o culto de quem realmente é de Deus, começa dentro da nossa casa. Aqui nós vamos glorificar a Deus. glória a E Deus, então esse fariseu, sabendo então dessas 3 linhas que dava o direito dele adorar a Deus e receber então a manifestação de Deus, ele chama. Por que Jesus para dentro da sua casa? Porque lá no Berramita, na casa sagrada, entravam seus milhares. Era muito difícil você ficar de frente com um sumo sacerdote ou com sacerdotes, muita gente. Deus, Na sinagoga também, sinagoga ia as suas centenas, era muita gente. Então ele levou Jesus para perto dele, para dentro da sua casa, que era um lugar de intimidade. Porque se nós queremos realmente ter uma comunhão com Jesus, nós devemos nos colocar no lugar de intimidade. Deus poderoso, Devemos chamar Jesus para a nossa intimidade. homem querido, Muitas das vezes Jesus até exige que nós venhamos chamá-lo para um lugar mais íntimo do que a nossa própria casa. Que Jesus chame, que nós venhamos chamar Jesus para dentro da nossa casa chamada coração. Deus poderoso, aleluia, E esse homem chamou, esse fariseu chamou Jesus, e a Bíblia diz que Jesus aceitou o convite. querido Deus, E ele então queria saber se Jesus realmente era quem Jesus dizia ser o Messias. aleluia, Jesus chamou os seus discípulos e foram à casa do fariseu. E quando chega à casa do fariseu, eu fico impressionado porque hoje muitas pessoas taxam outras pessoas, já ouvi, né? Brincadeira, ou se não no sério, né? Chamando uma pessoa de outra de fariseu. Você é fariseu. Por quê? Porque hoje a pronúncia fariseu se refere a uma pessoa que está distanciada do Evangelho, para nós hoje. Só porque aqui dentro da Bíblia não. Um fariseu aqui dentro da Bíblia, ele era assim como você e eu. Os fariseus acreditavam em morte e ressurreição. Acreditavam em anjos e demônios. Acreditavam no juízo diante do trono branco. Os fariseus acreditam em tudo o que nós crentes acreditamos. aleluia, Então, não dava para
dizer que um fariseu ele seria contra o mandamento, porque ele acreditava em tudo isso. O difícil era convencer o fariseu realmente de que Jesus é o Messias, né? Então a Bíblia diz que esse homem aceitou Jesus, Jesus foi com seus discípulos, só que existia um ritual religioso dentro do judaísmo, que existe ainda, o judaísmo ortodoxo existe até hoje, esse ritual que era ritual de purificação, lavagem das mãos, do rosto, dos pés, né? Principalmente a mão, se fosse comer, sentar na mesa, para comer existisse o pão e o vinho, eles tinham que no mínimo mergulhar os dedos dentro de uma bacia com água, era um ritual de purificação. Então a Bíblia diz que Jesus entrou na casa do fariseu e o fariseu esqueceu de todo o ritual dos judeus que era necessário para existir uma purificação, para que essas pessoas entrassem dentro da casa e pudessem sentar à mesa. Ninguém poderia se sentar à mesa se não passasse por um ritual de purificação. E o fariseu tão preocupado em saber quem era Jesus, se realmente ele era ou não era, então o fariseu não apresentou o que deveria apresentar para Jesus. Jesus entrou então para dentro da casa do fariseu. Irmão, existe isso está acontecendo nos nossos dias hoje. Deus querido. Isso acontece hoje na tua vida, na minha, se nós não estivermos atentos, observando, né? A Bíblia diz que o Espírito de Deus dá o discernimento para tudo e de ninguém é discernido. Quem tem o Espírito de discernimento de ninguém é discernido, né? Muitas das vezes a gente convida Jesus para entrar na nossa casa, nós esquecemos que existe um ritual, um padrão de santificação para Jesus entrar dentro da nossa casa. Deus poderoso. Existe uma disciplina bíblica para Jesus estar conosco. Depois de Jesus entrar dentro da nossa casa, existe um outro ritual que nós precisamos fazer. E se nós não fizermos, Jesus não vai nos alcançar e muito menos nos abençoar. A Bíblia diz que Jesus entrou dentro da casa do fariseu e se assentou à mesa com os seus discípulos. E lá dentro da casa do fariseu, o que o fariseu queria era descobrir se Jesus era ou não era então o Messias ou o profeta, e ele agora espera que Jesus faça algo, que nem nós aqui, sempre estamos esperando que Jesus faça algo, não é? A gente sempre está esperando, Jesus opera milagre, Jesus me cura, eu boto cá prosperidade, Jesus faz isso, faz aquilo, mas para Jesus se manifestar, nós primeiro precisamos dar a Ele o que é de direito para Ele, que é um culto racional, que é um culto no estado de espírito. E verdade, segundo São João, capítulo 4, versículo 21. Então Jesus entrou dentro da casa do fariseu, parece até as igrejas de hoje. Não parece? Já parou para meditar? Eu sou um crítico construtivo. Tá bom? Sou um crítico construtivo. Já parou para analisar as igrejas hoje? As igrejas hoje não seguem uma regra religiosa. Não é ortodoxia, não é uma doutrina, eu vou chamar isso de sincretismo, uma mistura. Parece que está havendo uma mistura na igreja. Imagina, Jesus entrou, foi convidado. Não pediu para ir lá. Ele foi convidado. Jesus, tá bom, já que tu está me convidando, eu vou lá na tua casa. Quando ele chega na casa do fariseu, o fariseu fica olhando para Jesus, sentado na mesa, esperando que Jesus opere milagre. E Jesus estava esperando que o fariseu também fizesse algo, que era adorar o nome do Senhor, reconhecer Ele. Geralmente hoje parece que as igrejas em si, de um modo geral, parece que as pessoas estão indo só para receber algo, não para adorar a Deus como Ele é digno de ser adorado. Aí não acontece, irmãos, milagres sem nós adorarmos a Deus, sem reconhecermos que Ele é Deus, milagre não acontece. Deus querido, nós não conseguimos trocar no manto ou na orla, como diz a passagem da mulher do fluxo de sangue. A mulher disse: se tão somente eu tocar na orla dos seus vestidos, ficarei curado. Imagina, irmão, imagina. Lembra quando nós chegamos na igreja? Como é que nós estávamos? Arrebentados. Jesus foi lá, passou a espada do Espírito, a lavagem, a purificação da palavra, e uma vestimenta nova. E lá veio ele, Atos 2, batizou-nos com o Espírito Santo. Ele fez tudo isso na nossa vida. De repente nós esquecemos de como nós devemos adorá-lo. De repente, por uma coisa ou outra, nós nos distraímos e pronto, vai tomar, calma, volta aqui. Por quê? Para te seguir em frente. Tu precisa chegar no Berramique, no Mahaonel, na sinagoga, na casa sagrada. Tu precisa adorar o nome do Senhor para que o Senhor seja contigo. Querido Deus. O fariseu estava esperando que Jesus se manifestasse, irmão, mas
Não existe manifestação sem adoração. Se nós não alcançarmos o nível espiritual, a nossa adoração tem que alcançar um nível espiritual para chegar diante de Deus, para Deus responder a nossa oração. É por isso que a Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, para que a nossa oração chegue diante do trono de Deus. Aleluia! Imaginou? Jesus esperando que o fariseu prestasse um culto a Deus e o fariseu esperando que Deus se manifestasse através de Jesus. Deus poderoso. E já que os fariseus não adoram, não tem manifestação. Deus querido. Aleluia. Porque Jesus pode até estar no culto. Ele prometeu isso lá em capítulo 28 de Mateus, versículo 18. Ele disse: